É isso aí. Salve, salve, galera. Começando aí o segundo episódio do Calça Branca Podcast. E hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara que ele é um fera também no mercado imobiliário aí. Um dos caras aí que eu também sempre admirei a trajetória dele aí no mercado, né? A gente vai estar aqui com o Camilo de Natali. Beleza, Camilo de Natali? Isso. Bem, meu Bem, querido. cara. Bem Meu, você. obrigado aí por ter recepcionado a gente aí, te dado um espaço na sua agenda para a gente te entrevistar, né? Eu sei que, cara, como ele é o diretor da construtora, né, da Dubai, é difícil, assim, ter uma agenda, a gente entende, mas a gente conseguiu achar ele aqui, beleza? Maravilha, maravilha. Não, para mim é um prazer, como eu te falei, né? Quando a gente for compartilhar um pouco de conhecimento, aprender juntos também, falar de mercado imobiliário é muito prazeroso, né? Então, para mim é sempre um prazer, né? Pô, Independente do canal, eu acho que sempre que a gente puder ajudar, contribuir de alguma maneira para o mercado melhorar, a gente está à disposição. cara, eu que agradeço aí a honra aí. E, bom, pra gente começar aqui, vou falar um pouco aqui quem que é o Di Natali, né? Pra quem não conhece, ele é diretor-geral na Dubai Vendas, né? A house da construtora Dubai, empreendedor, formado em administração, direito imobiliário, gestão 4.0 e vê se eu falo a sua letra certa, é Practitioner e PNL. É Practitioner, não. O cara é fera, né? O cara não é fácil, não. E formou mais de 6.800 corretores, coordenadores e gestores para o mercado imobiliário. Dina, a primeira pergunta que eu faço para você é por que você quis entrar no mercado, que você quis virar corretor? Cara, eu vou falar para você que isso é bem peculiar, assim, né? E eu acredito também que isso acontece com muitas pessoas, pelo menos as quais eu convivi e convivo até hoje, né? Então, assim, teoricamente falando, eu entrei no mercado imobiliário porque eu vi no mercado imobiliário uma mecânica de trabalho muito parecida com a que eu atuava, né? Porque eu fui dono de empresa, eu vim de outro estado, enfim, eu vim do sul do país, né? Eu vim para cá porque literalmente eu quebrei, né? Entendi. Quebrei. Em um momento eu trabalhava eu cheguei a ter atividades assim simultâneas, mas a minha principal atividade eu tive loja de carros, né? De carro seminovo, enfim. Certo. Então teve um momento pontual que o governo incentivou muito o IPI reduzido para compra e aquisição de carro 0 km, né? E naquela época, como eu ainda era pequenininho perto de alguns tubarões lá, enfim, Certo. aquilo lá impactou realmente de uma forma bem agressiva o mercado lá da cidade onde eu morava, da região, enfim, onde eu morava, e a gente acabou tendo que fechar a loja, né? Certo. E aí, cara, eu tenho uma tia minha que mora em São Paulo há 50 anos, eu acho, mais ou menos, um pouco mais de 50 anos, e eu vim, na verdade, espairecer quando eu vim para São Paulo. Eu vim para Entendi. espairecer, eu vim para, enfim, dar uma resfriada na cabeça, né? Passar uns dias aqui na época. E aí eu acabei conhecendo uma pessoa que de certa forma, assim, é um parente, né, do meu tio, que é a minha tia por parte de sangue, que mora aqui em São Paulo. E o meu tio me apresentou um parente dele que comentou comigo sobre o mercado imobiliário. E Certo. aí foi uma conversa bem casual, enfim, um jantar de família e coincidentemente ele conhecia uma pessoa, né? E acabou me indicando para essa pessoa. E aí eu fui estudar um pouquinho, fui, enfim, procurar mais informações sobre esse mercado, né? Imagina assim, eu saí do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do interior, trabalhava Aham. com carro há muitos anos, enfim, chego em São Paulo para esfriar a cabeça e de repente estou conversando com uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário, que atua no mercado imobiliário, né? Que é algo Aham. totalmente desconhecido para mim. Teoricamente, então, por isso que eu falei, é muito peculiar a minha situação, né? Por isso que eu falo assim que muitas pessoas talvez se enxerguem em mim, né? Porque eu conheci muita gente, principalmente naquela época, naquele momento em que eu entrei no mercado, que também por alguma insatisfação, né, na sua antiga carreira, ou na sua antiga empresa, enfim, ou por alguma frustração, ou por ter quebrado, enfim, né, ou por ter interrompido algum tipo de sonho, acabaram migrando para o mercado imobiliário. Então foi bem peculiar mesmo, mas foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Ah, legal, cara. Bacana. Pô, não sabia disso, não. Eu vou cagar. Acho que muita gente não É, sabe. agora é bom que a galera vai saber aí, né? É porque cada um tem um modo de entrar, né? Eu mesmo, na época, não tenho vergonha de falar isso, eu entrei porque eu fiquei desempregado. É verdade, Então, eu já trabalhava na área mais ou menos de vendas, né? Então, né, eu sou do marketing também.
Então, vou entrar aí, né? Aí quando a gente vende, né? Aí acerta na veia, aí o cara não quer sair mais, né? Exato, e aí por que eu falei que eu achei muito similar? Porque no trabalho que eu fazia, então como eu já era empreendedor, eu tinha que garimpar, né? Então eu trabalhava com vendas, compra, venda, avaliação, enfim, eu tinha que vir para outros estados para buscar mercadoria, né? Então eu trabalhava com consignado, com mercadoria de cliente amigo, parceiro, confiava na gente e tal. Então, a mecânica ela é muito parecida, né, com o mercado imobiliário. Então, esse garimpo, essa captação, né? E aí, claro, mudam as ferramentas, mudam as ferramentas, mudam os métodos, né, as maneiras de trabalhar, enfim, cada segmento tem a sua ali particularidade, mas basicamente a mecânica da venda, né, assim, o contexto é a mesma, né? Assim, você tem que ir atrás, né, você tem que ir atrás do cliente, não tem jeito, o cliente não vem até você. Mas assim, o que é mais fácil vender, apartamento ou carro? Rapaz, eu vou falar para você, cara. Eu acho que assim, a venda para mim, né, como eu te falei no começo, é muito prazeroso falar disso aqui para mim, cara, porque isso aqui para mim é um sonho sendo realizado no dia a dia, né? Assim, eu vivo isso, respiro isso. Eu não fico dentro de um aquário, então eu tô no salão, né? Eu faço escala, eu faço pré-leção ainda, depois roleta, 9 horas da manhã, porque eu gosto disso, sabe? Claro que a gente tem as demandas do dia a dia, as administrativas, que elas, né, consomem muito da nossa agenda, do tempo, enfim, mas eu para mim, cara, assim, eu acredito muito que venda, assim, o vendedor ele é muito parecido com o artista, sabe? Porque, cara, eu acho que assim, tanto o carro, claro, o carro é um bem de consumo, um valor muito menos expressivo, né? Mas eu acho que para aquele cara que está realizando ali o sonho de comprar o primeiro carro, né? Eu acho que a relevância, o significado, ele é muito similar à família que vem para comprar o primeiro ou o segundo imóvel, né? Então, assim, claro, o imóvel é um bem de consumo muito maior, né? Então, assim, a gente trabalha, às vezes, a gente vende um imóvel para uma família que ela vai morar, enfim, uma vida inteira ali, né? Então, assim, as pessoas, ela é o único imóvel da vida. Então, aquilo ali vai passar de pai para filho, talvez para neto e tal. E existem investidores que compram, né, compram imóvel por mês, ou até chega no lançamento, leva 10 unidades, leva, enfim, meia laje, uma laje. Então, existem todo tipo de pessoas. São públicos diferentes, né? Exato. Tem o Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, né? Exato. Então, assim, falar para você o que é mais fácil de vender, por isso que eu estou até contextualizando, né? É complexo falar que vender é fácil. Não é fácil. É uma jornada que eu vou te falar que, cara, tem que ter muita resiliência, porque, né, e claro, atrelado a outras coisas, capacitação, conhecimento, enfim, mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas, assim, cara, eu acredito que a gente está, de certa forma, ali, né? Ou tratando de uma necessidade, de ambos os produtos, né? Ou tratando de um sonho. Né? Então, assim, a gente tem que levar a sério. Então, eu não diria para você que é fácil vender nenhum nem outro. Sim. Eu acho que cada um ali tem o seu contexto ali, mas enfim, a gente tem que se preparar para poder viabilizar da melhor forma, deixar a coisa fluir, né? Porque é como eu sempre falo, nós somos viabilizadores, né? A gente é a ponte ali entre o desejo, entre o sonho, entre, né, uma necessidade e uma realização, tanto para o imóvel quanto para um carro, enfim, né? Que eu gosto muito dessa área também, mas a gente quanto mais preparado tiver, quanto mais conhecimento tiver, quanto mais amor a gente praticar, porque realmente assim, cara, exige um nível de resiliência embaçado. Você foi bem na sua colocação. Quando eu quis dizer o que é mais fácil, mas na verdade eu sou corretor também, eu sei que não é fácil vender, gente. Eu falei para ele, né, aqui brincando o que é mais fácil, mas eu sei que não é fácil vender. E outra, né, a gente trabalha com sonhos mesmo, né, que você falou. O sonho de ter um apartamento, né? O sonho de ter um carro, né? A gente brinca aqui, mas não é brincadeira, não é fácil vender, porque a gente é uma coisa séria, né? A gente está trabalhando com o sonho da pessoa ou com o investimento do investidor, que ele vai aplicar o dinheiro dele, né? Então o cara quer saber onde ele está aplicando o dinheiro dele. Então, né, foi legal, bem legal assim a sua colocação aí. Né? E a gente não tô brincando aqui, né? Eu sei que não é fácil vender, gente. E a galera sabe, a galera do fundo, a galera sabe. A galera sabe, né? Aqui é bem descontraído aqui. Então, uma coisa que achei legal que você falou da sua gestão,
né? Você é um gestor que está sempre no plantão, aí ele faz pré-eleição, que tem alguns diretores, né, que não fazem isso, né? E eu acho legal dessa parte que eu sempre, né, nós não trabalhamos na mesma empresa, né? Trabalhamos nas concorrentes, né? Só que uma concorrência saudável, né? Que é importante ter outras empresas juntos no lançamento. E eu sempre vejo você passando, né? Tava sempre presente. Eu acho legal essa gestão sua de estar sempre presente, né? Diferente de outros diretores que não aparecem só no final de semana no plantão, né? Não tá lá. Eu acho bacana isso aí, cara. Legal. Eu não vejo diferente, né? Não tem como, cara. Para mim, como eu te falei, acho que assim, primeiro que para mim é prazeroso trabalhar nisso, né? Então eu faço aquilo que eu realmente amo, que eu gosto, que eu me sinto bem, né, que eu estou prosperando, que eu com isso também naturalmente a gente consegue, acaba sendo uma consequência, né? Essa segurança financeira que a gente traz para nossa família, para as pessoas que a gente gosta. E então assim, cara, eu não consigo ver diferente, sabe? Eu acho que o nosso negócio ele é tão dinâmico que não dá para mim mais trabalhar dentro de um aquário, atrás de uma tela de computador, delegando através de um WhatsApp, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse olhar mais próximo do salão, tem que saber o que o corretor está sentindo, qual é a dor, né? Enfim, tem que ter esses alinhamentos mais rotineiros, assim, com um time de coordenação. Você tem que estar ali em contato full praticamente com os diretores, né, com supers, né, enfim, com gerentes um pouco menos, porque aí a gente respeita a hierarquia, enfim, mas, cara, é isso, assim, acho que a maneira mais simplificada de a gente, assim, traduzindo, né, para um português bem claro em relação à linguagem de salão, eu acho que, assim, para a gente simplificar essa administração, digamos assim, comercial, para mim, assim, é nítido que a gente precisa estar próximos, né? Afinal de contas, são pessoas, né? O que faz com que uma empresa, na minha opinião, né? Claro, na minha humilde opinião, o que faz com que uma empresa prospere, né? O que faz que a gente solidifique uma marca, enfim, para mim, a base de tudo, assim, são pessoas, né? Então, claro, a gente tem que ter uma boa marca por trás, né, que nos dá esse subsídio, que nos dá esse suporte. É sempre bom trabalhar, representar uma boa marca, uma marca sólida, uma marca que é idônea, né, para o mercado, independente do tamanho da marca, mas é sempre bom a gente ter essa segurança, né, esse porto seguro, processos / ferramentas, né? Então, que eu acho que esses três componentes aí, digamos assim, formam o famoso tripé, né? E pessoas, cara, para mim pessoas é o que determina teoricamente assim a empresa, né? É o que cria a cultura da empresa, é o que eleva a marca, é o que expande a marca, é o que prospera a marca, né? Então, sem pessoas a gente realmente não consegue nem planejar, né? A gente não consegue. Você pode ter o melhor CRM, você pode ter a melhor talvez aí ferramenta de oferta, você pode ter talvez o melhor marketing ativo, né, pulsando lead, campanha, você pode ter um excelente projeto, maquete maravilhosa, decorado encantador, mas se você não tiver as pessoas certas, não adianta nada disso, né, dessa estrutura, desse investimento. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tem que estar próximo, cara. Eu não consigo sair de perto do time, entendeu? Então, assim, a minha agenda ela é formatada basicamente no salão. Então, nós temos hoje aqui na Dubai 5 lojas, né? Tem 3 lojas em Osasco, em bairros diferentes, e 2, uma aqui em Barueri e uma em Alphaville, que é aqui onde nós estamos agora. Então, assim, a minha agenda ela é formatada dando ênfase, assim, então, obrigatoriamente eu preciso estar no mínimo um dia por semana em cada uma dessas lojas, né? Então, assim, aí a gente vai ajustando a agenda de acordo às demandas também, assim, hora na pré-eleição, hora período da manhã, hora período da tarde, hora findando através de um ofertão, um dia qualquer de semana, né? Final de semana também, tenho o costume de rodar os plantões aí para conversar com todo mundo, para, né, colocar o papo em dia, enfim, entender o que a gente pode fazer para melhorar os processos também. Legal, Dina. Então, a empresa é feita de pessoas, né? Então, se não tiver pessoas, não tem empresa, né? É isso. E eu falei isso por quê? Porque eu conheço, né, diretores de construtoras aí que nunca foram corretores. Eles já entraram como diretor, entendeu? Você foi corretor. Né? Na verdade, a gente fala que
quando a gente tem um cargo na corretagem, né? Ah, eu sou diretor, sou eu superintendente, mas eu estou como superintendente, como diretor, mas nunca deixa de ser corretor, né? Né? Inclusive, até mandar um abraço pro Rodrigo Lourenço, que ele falou isso, Lourenço, hoje eu sou o diretor, mas eu sou corretor, né? Então todo diretor é um corretor. E às vezes, na minha opinião, eu acho que é o certo, pegar um cara que é corretor e virar gerente, diretor e crescer, porque o cara já conhece os processos, já conhece tudo, né? Aí você pegar o cara que vem de fora, né, não conhece muito, é meio estranho, né? Minha opinião. Mas enfim, eu acho bacana isso daí. E pegando sua trajetória aqui, Dina, eu vi que você passou. Aliás, a sua primeira empresa de vendas foi a Biara? A minha primeira, cara, na verdade, foi uma empresa Foi uma imobiliária pequena chamada IES Imóveis, que ficava lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio. Né? Foi a primeira mesmo, foi lá. Era terceiros? Isso. Na verdade, eles lançavam produtos assim mais econômicos, né? Tipo, participavam de feirão da Caixa, essas coisas, mas com maior foco ali em terceiros, ali naquela região perto da 9 de Julho, ali, Sim. sabe? Mas eu fiquei pouco tempo assim, porque eu acabei conhecendo, né? E aí tem essa questão geográfica que acaba implicando muito, né? Então, assim, imagina, eu também estava, quando eu vim para cá, quando eu tomei a decisão de entrar no mercado, depois de conversar aí com essa indicação que foi me passada, eu resolvi encarar, né? Assim, tava realmente assim, cara, foi meio que coisa de Deus isso aí, né? Eu me identifiquei assim, né? Com as conversas que a gente teve, com a mecânica do negócio, com a segmentação e vi uma possibilidade ali de acelerar um processo né, de realmente de monetizar, de poder resolver a pendência que tinha ficado para trás, né? Então eu comecei assim logo, não demorei muito, e a primeira mesmo foi uma imobiliária lá. Aí depois, na sequência, foi meio que assim, cara, muito maluco assim a minha entrada no mercado imobiliário, né? Porque aí essa questão geográfica ela implicou muito, né? Porque eu tinha que acordar muito cedo, pegar trem, fazer translado em Osasco, descer em São Paulo, pegar 2 ônibus para chegar nesse local, né? Geográfica e logística. E logística. Então, aí imagina, e a volta a mesma coisa. Então, assim, cara, saía 4 horas da madrugada, aliás, acordava para sair por volta de 5h15, por aí 5h30, para chegar lá no horário de roleta, né? E aí chegava então à noite, 11 horas da noite, 10h30 da noite, assim. Então era uma jornada realmente bem tensa, bem puxada, né, cara? Então eu fiquei nessa batida assim durante um período no começo, mas aí eu através, porque esse mercado ele também, né, ele proporciona isso, né, cara? Isso que eu acho muito bacana do mercado imobiliário. Ele aproxima de uma forma muito rápida muitas pessoas, né? Então, assim, se você está no propósito mesmo de querer evoluir no mercado imobiliário, então eu acredito muito nisso, né? A gente acaba conhecendo ótimas pessoas, né? E aí sempre tem pessoas, cara, que acabam abrindo caminhos para você. E aí eu conheci uma pessoa que me convidou para fazer uma entrevista na Lopes, né? Então eu acabei entrando na Lopes. Eu tive uma passagem bem curta pela Biara, porque na verdade aí por causa de produto mesmo, né? E tive uma passagem de cerca de 1 ano e meio também na Fernandes Mera. Né? E tudo isso aconteceu no começo da minha carreira, assim, né? Porque eu trabalhei nessa IES Imóveis, então eu acabei conhecendo uma pessoa que me levou para a Lopes. Através do trabalho que eu fiz na Lopes, uma pessoa também quis que eu trabalhasse um produto pela Biara. Mas eu trabalhei em um produto basicamente, São Paulo também, e aí depois, com base nessas pessoas que eu conheci nesse período, né, eu também recebi um convite para trabalhar na Fernandes Mera, né, e o cara, inclusive o cara que foi meu gerente lá até hoje, meu amigaço, o Dinal, né, vou mandar até um abraço para ele, gente boa demais. Enfim, a gente só não trabalha junto talvez até hoje porque realmente depois de um tempo eu acabei optando em vir trabalhar na filial da Lopes que ficava em Alphaville. Porque eu trabalhei num período em São Paulo, mas assim, muito agitado, né? Como eu te falei, a questão da logística, essa questão geográfica, e ela pesa muito, né? Assim, cara, você tem que sair muito cedo, você tem que chegar muito tarde, é muito trânsito, são ônibus, trem, enfim. Então, claro, no começo cheguei aqui em São Paulo, eu estava reconstruindo a minha vida profissional, né? Então eu não conhecia ninguém, não tinha tanta noção assim o que era Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte.
eu ficava tentando desvendar esse mistério, né? E, enfim, imagina uma cidadezinha pequena, eu morava numa cidadezinha de 100 mil habitantes, cara, entendeu? Assim, então, você sabia o nome de todos os bairros, conhecia o dono de todos os botecos e, né, enfim, sabia o nome do padre da catedral, sabia o nome de todo mundo, né? Aí chega aqui, é um mundo totalmente desconhecido, é muito trânsito, cara, exato, é uma selva de pedras. E aí, com o tempo, então, por isso que eu falo assim, que o começo meu foi muito agitado. Eu mergulhei assim de cabeça mesmo, sabe? Porque nessa imobiliária IES Imóveis eu também conheci um cara que, inclusive, eu acho que ele trabalhou com você na Elbor, que foi o Júnior. Eu não sei se o nome dele hoje é Júnior ou não, mas ele também trabalhava lá. Hoje ele tá carequinha, quando eu conheci ele era cabeludo, né? E eu reencontrei com ele no New Pátio, né? Alguns anos atrás, enfim, ele estava fazendo gerência na Elbor e tal. Ele trabalhou lá nessa IES. Aí a gente se olhou assim e falou, cara, mentira, né? Você lembra de mim? Eu falei, pô, eu também lembro de você e tal. Cara, olha quantos anos, você tá falando de 2009, 2008 para 2009, né? Então, assim, é muito maluco, assim, esse cenário de mercado imobiliário. Então, assim, em 2 anos e pouco, ali, 3 anos, cara, eu tive várias experiências, assim, bairros diferentes, produtos diferentes, empresas diferentes, né? Inclusive, até teve um momento depois, mas aí eu já estava aqui na região de Alphaville e Barueri, que eu até saí do mercado de lançamentos e fui trabalhar com o Theo no mercado de terceiro também. Fiquei um ano e pouquinho, assim, também, mas aí não me adaptei tanto pela velocidade, né? Acho que pelo perfil de tocada do mercado de terceiro, e eu sempre gostei muito desse lado frenético do lançamento, dessa agitação, dessa movimentação, né? Esse negócio de desafio de desenvolver produto, encontrar área, incorporação, aquela preparação ali que a gente chama de pré-venda, o pirata, né? Enfim, cara, colocar um produto no ar, né? Depois comemorar o case, ou até mesmo ter que fazer ajuste de rota, de repente produto que não vai tão bem e tal. Então eu sempre gostei muito disso, assim, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Então é só tentei contextualizar um pouquinho para você saber aí, porque essas informações poucas pessoas sabem mesmo. Claro, e pra galera que nem o podcast Calça Branca, né? Pô, é legal para quem tá começando, né? Que hoje ele é o diretor, né, aqui da Dubai Vendas. Porém, não foi assim, já entrou diretor, né? Olha, o cara passou, né, veio lá do Sul, não conhecia nada de São Paulo, essa grande metrópole aqui, que muita gente vem tentar a vida aqui, né? Que é uma... acho que o dinheiro tá aqui, né? O pessoal fala, o PIB, né? Tá, etc, essas coisas. E, cara, pô, legal saber disso aí. E outra coisa também, você falou da Lopes, era a Lopes Lil, né? Filial aqui. Aqui em Alphaville, sim. Isso, isso. Primeiro eu comecei lá na nave mãe, como a gente costumava dizer, né? Certo. Lá nos Estados Unidos, lá. E depois eu acabei pedindo a transferência para cá, porque naturalmente ficou melhor para mim também, logisticamente falando. Né? Também morava pertinho aqui, então não tinha o porquê. E na época a gente tinha também bons empreendimentos, tinha bons lançamentos, alguns loteamentos, enfim, né? Porque a Lil ela começou como loteamento, mas não ficou só com loteamento, assim, muito rapidamente já começou a pegar vários lançamentos também de projetos de incorporação normal aí, então tinha muita coisa boa começando a acontecer aqui na região também. Eu me identifiquei muito, né? Pelo perfil, pela região, pelo público também. Certo. E assim, no começo é difícil para todo mundo, né, Jatari? Porque você não tem uma carteira de clientes, né? Não tem experiência, cara. Que nem você falou que quebrou lá. E aí, quando você. Na corretagem, o cara é assim, ele vende, aí tem que pagar as contas que tá atrás, né? Que tá atrasado. E outra, mercado de terceiros, cara. É diferente de lançamento, né? Porque no terceiros você capta o imóvel. E aqui você capta o cliente. Né? Como que foi assim, cara, para você essa transição? Putz, tô acostumado a captar imóvel, aluguel, né? E como que foi para você isso aí? Cara, é muito legal, só vou abrir um parênteses naquilo que você falou mais cedo, né, sobre o fato de que eu fui corretor, né, e fui escalonando ali as funções até chegar no nível de diretor, né. Eu acho que isso é fundamental, na minha opinião, né, e com todo respeito, naturalmente, aos diretores que talvez nunca tenham sido corretores ou gestores comerciais, enfim, mas não se trata disso, né, essa é a minha opinião, mas é assim, cara,
esse nosso segmento aqui, ele é muito diferente de qualquer tipo de segmento, né? Assim, é muito diferente, cara. Sabe, a tocada diária, a rotina, né? As dores, a sensibilidade, enfim, a mecânica do negócio, né? Assim, tem questões sazonais envolvidas. Cara, assim, tem sonho, né? Não é uma ciência exata, assim, porque você não tem a certeza de nada quando você entra, né? Você não tem uma remuneração no final do mês, você não tem um salário fixo, você não tem um plano odontológico, você não tem um vale transporte, um vale alimentação, você não tem nada. Você tem que, literalmente, minimamente, eu acho que assim eu diria, entender do processo, como ele funciona, né? E ter um approach ali mais pro lado comercial. Você tem que também gostar disso, de falar com pessoas, de gostar de pessoas, né? Enfim, e entender o produto que você está trabalhando, que, poxa, cara, a gente está falando do bem maior de consumo das pessoas, né? Então, por isso que eu falo assim que é muito difícil, já entrando agora na sua pergunta, né? O meu começo foi muito difícil, cara. Foi bem desafiador, tá? Assim, eu falo assim, isso de uma forma com muita autoridade, com muita propriedade, porque você imagina o seguinte, né? O que a gente orienta hoje um corretor a fazer quando ele ingressa no mercado imobiliário como corretor, né? A primeira coisa que você fala, pelo menos basicamente aquilo que a gente sempre orientou, você tem uma rede de relacionamentos, certo? Que está aí no seu celular. Sim. Né? Então, assim, quantos contatos você tem salvos na agenda do seu celular hoje? Né? Cara, eu poderia chutar números aqui, mas assim, tem pessoas que têm 10 mil contatos salvos na agenda do celular, tem pessoas que têm 1.000 contatos, 500 contatos, 4.000 contatos, enfim. Né? Então, assim, as pessoas me perguntam, cara, comecei hoje, caí de paraquedas aqui, estou aqui nessa mesa atrás de um computador, por onde eu começo? Começa pela sua lista de relacionamento. É por aqui que você vai começar. Você vai falar para o seu pai, para sua mãe, para seus primos, para seus amigos, para o seu ex-chefe, para o seu ex-gerente, para o seu ex-diretor, para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para quem você já fez algum tipo de negócio, enfim. Cara, você tem ali uma agenda, né, para você trabalhar. Porque isso, naturalmente, vai lapidar você, né, vai te preparando, né, para você, por exemplo, começar a entender como os mecanismos e as ferramentas que a empresa oferece para você trabalhar, né, vão te ajudar. Então, assim, isso vai te ajudar, na verdade. Então, eu falo assim, e aí imagina eu não tinha essa rede de relacionamentos. Sim. Né, porque eu despenquei de paraquedas aqui de um outro estado. Então, assim, as pessoas que eu conhecia, com quem eu tinha relacionamento, amigos, pessoas que eu já trabalhei, parentes, ninguém era daqui. Né? Eu literalmente tive que começar do zero. Ninguém era corretor. Ninguém era corretor, ninguém nunca foi, nem sonhou, nem tem noção do que é ser corretor, né? Minha família. Então, foi muito desafiador, assim. Então, o que eu fiz, cara? Assim, eu realmente... Eu agradeço a Deus porque me colocaram pessoas boas, né, na minha frente. Eu tive bons gestores que me deram boas orientações. Também, naturalmente, né, tive pessoas as quais eu hoje não teria prazer nenhum de voltar a trabalhar juntos, natural. Né? Então, no mercado imobiliário, a gente aprende aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a gente. Sim. E a gente abraça aquilo que a gente quer conviver, né? Mas eu agradeço muito a Deus por ter me colocado pessoas boas, cara, que me deram boas orientações, né? E aí, eu costumo falar que assim, porque as pessoas pedem naturalmente, assim, com certa frequência, dicas, né? Mas quando você começou, como era? Então, enfim, claro que era uma outra época, eram outras tendências, as pessoas tinham outro tipo de comportamento, né? Nós tínhamos outros problemas para nos preocupar, por exemplo, não tinha uma pandemia, não tinha, a gente não era talvez tão assim ligado ou correlacionado à política, à questão de economia, enfim, tecnologia principalmente, né? Essa exposição que as pessoas vivem hoje, então assim, o acesso, então muita coisa mudou, certo? Mas as pessoas me perguntam, cara, assim, e eu insistentemente eu costumo dizer, cara, o feijãozinho com arroz bem feito, amigo, ele sempre funciona. Nossa. E sempre vai funcionar, né? Então assim, nós não tínhamos uma internet, não tinha um WhatsApp, a gente não tinha rede social para divulgar as coisas. Então, como que a gente tinha que captar cliente? A gente tinha que ligar, amigo.
Tinha que ligar e ligar muito, né? Então, assim, não tinha essa pegada que hoje tem. Ponto de vai lá, contrata um estabelecimento comercial, um hipermercado, um posto de gasolina, uma padaria, aí você fica lá na porta lá com os panfletos lá para divulgar o produto, né? E aí, claro que existem estratégias que são determinadas pela empresa para aquele ponto comercial, ele tem que ter um público de passagem condizente com a renda daquele produto que vai ser oferecido e tal, né? Então a gente não tinha nada disso, né? A gente era na unha mesmo, a gente tinha que fazer impostor, tinha que sair por aí bater perna, tinha que pegar os bolsão, colocar panfleto na maçaneta do carro, eram variadas as ações, né? A gente fazia impostor na saída dos shoppings, dos estacionamentos, nas cancelas, e tudo isso impostor mesmo. A gente não tinha esses investimentos na época, não existia esses mecanismos, assim, essas ferramentas para a gente trabalhar, né? E ofertar. Então, assim, as empresas, por exemplo, a Lopes ela criou um CRM próprio na época chamado LopesNet, né? Não sei nem se existe ainda, faz tanto tempo que eu não falo com o pessoal, mas acredito que sim. Então, assim, cara, você tinha que ligar para 1.000 pessoas para falar com 10. Né? Você tinha que ligar muito, assim, a gente ligava tanto que quando a gente ia para um front com um cliente, assim, né, no tete a tete, numa saída de um parque, de um campo de futebol, alguma coisa, de um show, né, de um salão automóvel que a gente fazia, esses impostores, a gente estava tão afiado no discurso daquele produto que a gente falava como se parecia que a gente estava vendendo a rodo, né? Porque a gente ligava muito, assim, durante o dia inteiro, porque não tinham tantas ferramentas, era a roleta, certo? A roleta. Algumas empresas tinham roleta de manhã à tarde, né? Algumas só de manhã. Então você tinha que chegar cedo para pegar a roleta. A maioria dos produtos que eu fiz, né? Eu cheguei a trabalhar Jardim das Perdizes, 300, 400 corretores na roleta. A chance de você pegar um número bom e atender na vez era irrisória, era mínima, remota. Então você tinha que ligar muito, né, e fazer impostor. Então tinha que tentar otimizar ao máximo o seu dia, entendeu? Para você voltar para casa pelo menos com alguns contatos novos para você poder ir se lapidando e se moldando enfim, né, e se aproximando, digamos assim, do atendimento. Porque é isso, né? A linha do tempo é essa. Para você vislumbrar, atender, você precisa gerar a demanda. Para você gerar a demanda, você tem que ser ativo, você tem que ou ligar muito, ou ir para a rua, ou ir para ponto, né? Ir para a roleta, porque não dá para abrir mão dessa possibilidade. Sim. Hoje você tem também o digital, que você pode investir no digital, então hoje é o quadripé, né, que a gente costuma dizer, não é o tripé, mas como era antigamente. Para gerar essa demanda. Então você tem que ser ativo, tentar ser o mais completo possível em todas as frentes ali para você poder gerar a sua demanda, né? Se aproximar de agendamentos para que esses agendamentos venham, para que você atenda essas pessoas, para que daí no segundo momento ele retorne e aí você se aproximar da venda, né? Então é uma jornada complexa, então não tem como assim, então você tem que gerar muita demanda. E aí imagina um cara que não tem ninguém, não tem carteira, não tem amigo, não tem conhecido, né? Minha tia era uma vida muito simples, enfim, não tinha condição de me indicar um comprador para um produto em Alphaville, né? Então assim, cara, tinha que ligar muito, tinha que aproveitar de todas as frentes para poder gerar essa carteira e com o tempo, né, os atendimentos começaram a acontecer, aí naturalmente as vendas também começaram a acontecer. Caramba! Ô, de Natália, você acabou de dar uma aula aqui, cara. Ô, galera, vocês aí, ó, do Calça Branca Podcast, isso aqui foi um MBA agora, cara. Foi uma aula que ele deu aqui, uma grande dica. Se você não pegar essa dica aqui e colocar na sua vida, cara, isso aqui foi um curso, aqui, ó, rápido aqui para você, um intensivão, que ele acabou de dar aqui. Realmente, ainda mais hoje que tem essas IAs da vida aí, né, como pra gente usar também a nosso favor, como estratégia, né, de vendas, é importante. Pegando um gancho um pouco que você falou lá atrás, sobre esse mercado parece grande, mas ele é pequeno. Né? Que você falou, acabei encontrando um amigo meu na Elbor, tal. Hoje mesmo aqui, aconteceu isso hoje, né, o Samuca tava aqui. Né? Acabei de encontrar o Samuca aqui, eu conheci ele na Gafisa, eu comecei na Gafisa e ele tava lá na Gafisa, depois eu fui pra Eco, ele tava na Eco também, né? Aliás, você passou pela Eco também, né? Passei também. Tive uma passagem lá de quase 2 anos. Legal. E como que foi sua passagem pela SF, de Natália? Cara, que quando eu te conheci, você era da SF. Isso, perfeito. Quando a gente se conheceu, eu já tinha, na verdade, passado por essa transição, né, aliás, por esse ingresso de início de carreira.
Então essas transições de empresas, enfim, já tinha definido aquilo que eu queria, para onde que eu queria seguir, enfim, eu entendi muito rápido, cara, nos primeiros anos ali de mercado imobiliário que eu queria seguir plano de carreira, né? Certo. Então assim, cada um tem um sonho, tem um gosto, um perfil, por exemplo, eu conheço pessoas que entraram comigo que até hoje são corretores, né? E que não tem pretensão nenhuma de ser gestor, e tá tudo bem, né? E muitos hoje tem imobiliárias, tem pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, tem pessoas que foram para Portugal trabalhar, abriram imobiliária lá, ou trabalham como corretores lá, e tem muita gente espalhada aí pelo Brasil, cara. Tem um cara que começou comigo lá atrás, que eu acho que foi uns 90, 120 dias atrás que a gente se conversou, aliás, pelo Instagram. O cara tá na Bahia, né? O cara, enfim, casou com uma baiana, foi para Bahia, hoje ele tem uma imobiliária lá numa cidadezinha lá perto de Ilhéus, né? Então, assim, o nosso mercado realmente ele proporciona isso, assim, é algo assim muito encantador, que eu diria, assim, é algo muito diferente, cara, assim, porque que nem você acabou de reencontrar o Samuca depois de quantos anos de Gafisa, né? Olha, a gente tá falando de Gafisa, quanto tempo já que não existe mais, né? Que você saiu de lá, que ele saiu de lá, enfim. Eu na época nunca trabalhei diretamente para a Gafisa, mas a gente lançou alguns projetos da Gafisa quando ela existia, né? Enfim, então eu acho muito legal, assim, cara, essas histórias, né? E voltando agora para sua pergunta, falando de SF para mim, cara, é assim, eu sinto muito, como que eu posso te falar, cara, muita gratidão, sabe, assim, a SF, ela para mim, ela foi realmente, assim, foi uma empresa que ela abriu portas para mim, né? Ela me proporcionou uma alavancagem meteórica, principalmente em cargo de alçada maior, né, diretoria, né? Assim, acelerou muito o meu processo de crescimento, meu processo profissional como um todo, né? Eu ali, com certeza, me tornei um profissional muito mais completo, né? Porque assim a empresa já nasceu, né? Com uma pegada assim, com um slogan, digamos assim, de corretor para corretor, né? Então foi muito legal isso, cara. Assim, eu tenho muita gratidão pelos donos, né? Pelo Sampo, pelo Ferraz, pelas oportunidades que eles me deram. Eu fui corretor do Ferraz, né? Quando ele era gerente, então eu aprendi muito com ele, esse lado administrativo, esse lado mais, digamos assim, esse olhar mais clínico, né? E aí tem o outro lado que é quase que oposto assim do Sampa, que é um lado bem arrojado, comercial também, né? Que tem uma visão mais futurista, que tem uma visão mais extensa, muitas vezes do negócio, que consegue às vezes enxergar aquilo que a gente às vezes não enxerga no dia a dia, né? Então assim, eu aprendi muito com eles, devo muita gratidão a eles, à empresa, conheci assim muitas boas pessoas lá, ótimas pessoas, né? Fiz amigos pro resto da vida. Tem muitas pessoas que hoje não estão mais lá, estão espalhadas pelo mercado aí, que a gente tem contato, que a gente se fala frequentemente, né? Que a gente se encontra, né? Então assim, cara, hoje, por exemplo, aqui na Dubai, à frente da operação da Dubai, como administrador da House, então assim, eu estou proporcionando, né? Estou abrindo portas para muitas empresas também, de pessoas que trabalharam comigo na SF e que hoje estão com seus negócios próprios, enfim, né? Então acho muito legal. Tenho amigos, inclusive, lá. Claro que assim, naturalmente, né? Assim, cara, cada um, às vezes o mercado profissional ele faz com que as pessoas tomem direções, às vezes, opostas, né? Às vezes a gente consegue seguir juntos durante um bom período, né? Foi o caso, assim, eu também, quando eu iniciei, né? Enfim, foram 8 anos na SF, eu acho, eu nunca imaginei que eu fosse sair de lá, né? Enfim, em determinado momento chegou, assim, foi o fim de um ciclo ali, de uma relação profissional. Eu queria algo diferente, eu queria encostar numa incorporadora, eu queria entender um pouco mais de corporação, de construção, eu queria ter essa experiência de trabalhar numa house, né? Enfim, aí o convite veio, enfim, foi muito legal também. A gente teve momentos muito bons, momentos muito, muito ruins, mas assim, acho que até os momentos ruins ensinaram muita coisa, né? Eles forjam a gente a aprender coisas também, eles aceleram muito o processo de crescimento, de amadurecimento, né? Então, assim, cara, quando fala de SF, eu tenho muita gratidão, né? Acho que a palavra que resume é essa, assim, porque ela me fez realmente, ela acelerou muito o meu processo de evolução, né? Principalmente em cargo de liderança, e ali eu conheci realmente pessoas que eu vou levar pro resto da vida. Bacana. Ó, aí,
Sampa e Ferraz, quero entrevistar vocês, hein? Esses caras são fera do mercado. Um abraço pra vocês aí. Cara, falando aqui sobre esse mercado aqui não é pra qualquer um, né, cara? Então, o corretor que vende e tal, queria que você falasse um pouco primeiro sobre estratégia, né? E qual a estratégia que você acha hoje que funciona ou que não funciona ou tudo funciona? Porque a gente falou de ligação, né? De pontos de captação, panfletagem. Você acha que hoje com a tecnologia, as IAs aí da vida, você acha que a panfletagem ainda funciona, o PAP funciona, a ligação funciona? Eu sei que um exemplo, algumas empresas ainda trabalham com ligação. Né? Tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele também, o Flávio Augusto, que é do WhatsApp, no Geração de Valor. E uma das estratégias que ele fala que é o 30-5-2. Você liga para 30 pessoas, agenda 5 visitas e 2 vendas. E faz 2 matrículas, no caso, né? Inclusive, eu trabalhei no WhatsApp também, tipo uma passagem lá. Então, o que você acha que funciona de estratégia no mercado imobiliário hoje? O que era old school funciona ainda com new school? Cara, assim, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? Só que ao mesmo tempo ela é muito complexa, né? Porque assim, eu acredito que a tecnologia ela veio, né? Ela veio e deveria ter vindo para ajudar, né? Então, assim, só que eu ainda acredito que o robô, né, a tecnologia somente, né, sem a sensibilidade da pessoa, né, sem o aperto de mão, eu ainda acredito muito nisso. Eu acredito que dificilmente a gente, né, no mercado imobiliário, a gente conseguiria, por exemplo, proporcionar assim, né, a entrega que a gente proporciona a 100 pessoas. Eu ainda acredito muito nisso, tá? E assim, a questão de qual estratégia, né? Eu acho que isso tudo está muito atrelado ao perfil, eu acho que das pessoas. Eu acredito também que cada imobiliária, que cada EV, cada empresa de vendas, cada house, né, ela tem assim, digamos assim, uma cultura. Então existem empresas que elas estão mais voltadas para o digital. Então naturalmente essas empresas elas vão criar dinâmicas ali de trabalho mais voltadas para o digital. Então elas vão, na verdade, né, impulsionar, fomentar, capacitar os seus corretores para que eles atuem mais de forma remota, naturalmente, né? Então, assim, através de ligação, talvez muito menos do que era antigamente, né? Porque hoje o WhatsApp, as pessoas, até o próprio cliente mesmo, assim, você liga, o cara não atende, você manda mensagem, ele responde, né? Às vezes você quer ligar para a pessoa, você poderia resolver uma situação em 2 minutos, 3 minutos por telefone, por ligação. Aí o cara prefere ficar 15 minutos conversando com você pelo WhatsApp, né? Então, assim, o comportamento do consumidor como um todo mudou, não só do corretor, mas do cliente também, né? Do comprador, do consumidor. Então, por isso que eu falo assim, e existem imobiliárias que ainda atuam no old school, né? Sim. Existem imobiliárias que ainda fazem um feijãozinho com arroz, que ainda tem os pontos de captação, ainda faz a oferta premiada, tem os dias de ofertão, que ainda acredita muito na roleta, nas passagens, na visita espontânea, e tudo dá certo, tudo funciona, né? Só que, claro, algumas potencializam mais A, outras potencializam mais B, outras estão mais voltadas para o digital, outras ainda preferem trabalhar um formato um pouco mais old school e tá tudo bem, né? O importante, na minha opinião, é assim, é que nem eu falo, assim, acho que cada empresa, cada EV, cada house, cada imobiliário, enfim, independente se é imobiliário, se é house, tem um plano de voo, né? Então, com base nesse plano de voo, a gente vai definindo uma estratégia. A gente vai definindo uma estratégia. Essa estratégia, ao longo do tempo, a gente vai ajustando ela. Às vezes por exemplo, a gente define lá um plano de voo para o ano, né, em janeiro, que nem aqui na Dubai a gente minimamente organiza isso, né? Então a gente sabe onde a gente quer chegar no final do ano, quantos produtos a gente quer lançar, quantas vendas a gente precisa fazer por mês, quais são os produtos que vão entregar no ano, quais são os produtos que já estão prontos, que a gente precisa zerar, o prazo, né? Enfim, toda empresa minimamente ela tem ali um plano de voo para começar o seu ano.
Só que aí alguns imprevistos ao longo do ano eles podem acontecer. De repente um lançamento que viria no primeiro semestre é prorrogado para o segundo, de repente é uma documentação RI que não saiu, de repente prorroga também um lançamento, e aí a gente tem que focar no estoque. De repente um produto que poderia lançar no segundo semestre, como um foi embarrigado, a gente traz ele para lançar no primeiro semestre, enfim. E da mesma forma as campanhas, né? Tem as questões sazonais, tem todo tipo de campanha para estoque, enfim, ora de repente um produto nichado numa determinada região ele dá uma travada de vendas, então a gente vai lá, se mobiliza para ajustar a estratégia, para pensar em mecanismos, em soluções para poder vender mais aquele determinado produto, né? Seja com premiação, seja com de repente uma taxa turbinada, enfim, a gente ajusta até o nosso modus operandi para poder fazer com que o time foque mais, né? Dar foco aqui, dar atenção ali. Então por isso que eu falo assim, cara, é uma pergunta complexa e ao mesmo tempo não é uma resposta exata, né? Porque eu acredito que assim, que todas as ferramentas funcionam. Então, é a mesma coisa um corretor. Quando um corretor começa no mercado imobiliário, ou até mesmo, não vou nem falar só do iniciante, vamos falar de um corretor que já atua no mercado imobiliário. Certo. Tem o corretor que ele gosta mais de ofertar e não gosta muito de ir para ponto de captação. Tem o corretor que gosta mais de fazer ponto de captação e não gosta tanto de ofertar. Perfil, né? O cara não gosta às vezes de ficar preso dentro do plantão, atrás do computador, ele gosta de ir para a rua, gosta de falar com pessoas e tal. Tem pessoas que, por exemplo, não vai para ponto, não gosta desse tete-a-tete e tal, talvez não se sente tão à vontade, também acha um pouco monótono a ligação, enfim, e gosta e está bem engajado com o digital, né? Sim. E aí patrocina, rede social ativa, Instagram, enfim, vários canais aí que eu poderia mencionar, né? Hoje até o LinkedIn o pessoal está quase utilizando, né? Quase nem é mais uma plataforma profissional, né? Quase que virou uma vitrine também de produtos, né? Então, assim, por isso que eu falo, não tem o certo e o errado, cara. Tem aquilo que você se identifica, que você pode maximizar. E a minha orientação, e eu aprendi isso na dor lá atrás, porque eu também gostava muito de ir para a rua. Eu era muito inquieto, eu não era muito fã de fazer oferta e ficar fechado no plantão. Só que, poxa, eu conheci muitas pessoas que só vendiam de oferta. Eu falava, cara, então isso funciona, né? Funciona. E aí eu aprendi também que a oferta, ela te molda para quando você se deparar no tete-a-tete com o cliente, você tá mais afiado no discurso também, na abordagem e tal, né? Não é só a oferta em si, você tem que ter um objetivo do porquê você está fazendo aquela oferta ali, né? Então, assim, a ideia é você realmente angariar mais contatos, é você falar com mais pessoas, é você expandir mais a sua marca, o seu profissional, né? E assim, às vezes sentado em 2 horinhas, você consegue falar com, sei lá, 150, 120, 80 pessoas, né? Com quantas pessoas você falaria se você sair caminhando por aí, né? Com quantas pessoas, vou ficar na porta daquele hipermercado, daquela padaria, daquele posto de gasolina. Você conseguiria falar com 80 pessoas, 50 pessoas? Você conseguiria atingir o mesmo público, o mesmo volume de público que você atinge na oferta? Enfim, né? Então, não estou falando que sim, que não, estou falando que tudo isso é para se refletir. Sim. É para se pensar. Então eu acredito sim, cara, que as ferramentas que a gente coloca hoje para o corretor trabalhar, todas elas funcionam, né? A gente tem uma fração de performance e de resultado em todas elas, né? Algumas mais, algumas menos, né? Então, como eu falei para você, então a gente vende de visita espontânea, né? Pela comunicação, pelos stands nossos que são bem localizados, pelos bons produtos que a gente tem, pela marca que a gente trabalha e representa. A gente também vende de ponto avançado, de indicação de corretor, de panfletagem, né? Enfim, e a gente também vende de oferta e a gente vende muito de digital, né? De online, enfim, de campanhas, tanto no Google quanto em redes sociais, enfim. Então tudo dá resultado. Só que dentro de uma companhia, dentro de um grupo de pessoas, você vai encontrar sim nichos de pessoas que estão mais, digamos, engajados com A ou com B mecanismo, né? Então, por isso que eu falo, aí a gente precisa sincronizar tudo isso com os objetivos que a empresa tem, né? Então, assim, é uma empresa mais voltada para o digital, naturalmente ela vai maximizar o lado digital. É uma empresa que é uma house, por exemplo, que tem um institucional pulsando lá investimento, tem um time de online, que é o nosso caso, tem um time de salão, que é o nosso caso, né? Então a gente tenta fazer um resultado mais equilibrado, né?
Então é isso, cara. Assim como tem empresas, por exemplo, que nem você falou, né? Eu não consigo acreditar assim ainda, não consigo, não fui convencido, melhor dizendo. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Eu acho sim, né, que ela vai trazer para nós ainda muitos benefícios ao longo dos anos, mas eu ainda acredito nas pessoas. Eu ainda acredito que o corretor bem preparado, bem informado, que está disposto a prosperar, que realmente quer ter relevância nesse segmento aqui, eu acho que ele ainda é insubstituível nesse momento. Legal, bacana. É que nem pegando o gancho da tecnologia, né? Quando eu entrei na Gafisa, o cliente ele pagava com cheque. Ele pagava com cheque, né? E o contrato, ele tinha que preencher um monte de papel aqui, contrato, né? Preenchendo um monte e tal, assinando, fazendo rúbrica lá. Depois da pandemia, o contrato ele virou digital, né? Olha, já é uma evolução, né, cara? Porque o cliente ele pode estar nos Estados Unidos, no Japão, você manda o PDF para ele, né, só assina por lá por digital. Isso, no caso, eu acho que não sei se você concorda, facilitou, né? Assim, na parte de tecnologia, porque trazer aquele papel, o cliente no plantão, ou a gente aqui na casa do cliente, levar o contrato para ele assinar, aí ele pegar o cheque. Então, hoje em dia, né, a tecnologia nesse ponto, eu vejo que foi bom. Não, maravilha, você está coberto de razão, eu também concordo. É por isso que eu falo assim, que existem muitas coisas boas que a tecnologia trouxe, né? Uma delas, principalmente ali em detrimento da pandemia, aquele momento que a gente viveu ali, né? Da não aproximação, enfim, potencializou isso, né, cara? Assim, hoje o contrato digital, as empresas aboliram, né, o contrato físico hoje em dia. Nem existe mais. A maioria das companhias não imprime mais contrato físico, né? Então tudo digitalizou, né? Então isso acelerou muito todos os processos, departamentos, enfim, né? Registros, inclusive, né? Hoje tudo digital, cartório, enfim, hoje, cara, né? Enfim, hoje você vê assim, a facilidade que a gente coloca o nosso rosto na frente de uma tela, né? Assim, você já está apto a manusear. Então, assim, cara, nesse sentido, sim, eu concordo com você, cara. Que bom né, que a gente tem hoje essa condição de poder tratar com o cliente aqui através de uma live, através de uma ligação de WhatsApp, né, colocar várias pessoas na mesma ligação, discutir a compra de um imóvel. O cara está lá na Alemanha, está lá no Canadá, está lá na Suécia, está lá no Japão, que nem você falou, e a gente está aqui tratando de valores, negociando, mostrando numa tela para ele que a gente pode anexar isso até na própria ligação, uma planta, discutindo um projeto, enfim, uma condição de compra, né? E aí, 2, 3 dias, uma semana depois, o cara está lá assinando um contrato DocuSign, né, digital, aí chega já no e-mail de todo mundo, né, em questão de, sei lá, às vezes menos de 24 horas você tem um contrato assinado por todas as partes, inclusive até os representantes da própria consultora, né? Então, assim, cara, isso é muito legal, isso deu muita velocidade nessa parte, acho que burocrática do negócio. Bacana. Dina, os corretores, cara, no meio na corretagem tem vários perfis, né, como a gente conversou. Tem corretor que hoje, advogado, que é corretor, engenheiro, que é corretor, médico, que é corretor, e tem corretor que só tem segundo grau. Então, quando nós falamos de, um gosta de ofertar, tal, outro gosta de ir para a rua. Então, esses profissionais que vieram de outras áreas, hoje também são corretores, eles já são formados. Você acha importante o corretor ele se aprimorar, se desenvolver, estudar? Porque pode ser, né, que o corretor, às vezes o cara que não é que ele se dá melhor, mas ele tem o cara que é um advogado e vira corretor, ou um psicólogo que entra corretor, ele pode ter uma vantagem por ter um estudo, assim, ter um conhecimento. E o corretor que não tem pode ficar para trás. O que você acha sobre isso? Cara, isso eu acho incrível, assim, bem honestamente falando, né? Porque eu acho que não existe nenhum outro segmento que proporciona isso, além do mercado imobiliário, né? Que você pode colocar, às vezes, na mesma fileira de cadeiras num meeting de uma empresa, de um produto novo que vai ser apresentado, uma pessoa, e nada contra, não é nenhuma acepção a nenhum tipo de profissão, tá? Mas às vezes, assim, um assistente
enfim, de um almoxarifado, de repente um menino que estava trabalhando até ontem num lava rápido, né? E ao lado dele ali tem um ex-dono de empresa, um ex-diretor da Petrobras, né? Assim, que já aconteceu inclusive comigo, assim, né? Então, eu acho isso incrível, cara, assim, né? Essas pessoas, assim, essa mistura, trocando conhecimento, trocando informações ali, um compartilhando com o outro ali suas dores, suas vitórias, enfim, suas histórias. Então eu acredito muito assim que nenhum outro segmento, nenhuma outra profissão proporciona isso, né? Essa mistura assim de profissões, principalmente de formações. Com isso, eu costumo dizer que assim, o mercado imobiliário, cara, ele é muito tendencioso também, né? Eu costumo dizer que a gente tem que só tomar um pouco de cuidado com aquele lado sabotador da nossa profissão, né? Porque ganha-se bem, né, na efetivação de uma venda, né? Enfim, os profissionais ali normalmente ganham bem para uma venda. Só que muitas pessoas, eu diria até que eu vou utilizar aqui uma espécie de uma analogia com o Pareto, né? Sabe, o 20-80, eu diria que 20% dos profissionais que atuam hoje no mercado imobiliário, elas realmente se preparam, né, para administrar a receita, eu diria. E talvez 20% eu ainda esteja meio que sendo bem otimista, né? Então, por quê? Porque ele é um mercado visual, porque ele é um mercado que as pessoas realmente elas se engajam mais num primeiro momento, não pela evolução profissional, né? A gente precisa ser honesto. Eu inclusive, sou um fator vivo disso, né? Então, eu não entrei aqui porque eu queria plano de carreira ou porque eu achei que eu iria evoluir como profissional do mercado imobiliário. Eu precisava era ganhar dinheiro, ponto. Sim. Eu precisava ganhar dinheiro rápido para pagar as pendências que eu tinha deixado para trás, né? E eu acredito que muita gente pensa assim ou tem entrado no mercado pelos mesmos motivos ou similares. Só que aí, quando você entra e você começa a ganhar dinheiro, aquilo que eu falei, a gente começa a fazer algumas escolhas, e essas escolhas elas são importantes. Algumas elas são inclusive a médio e longo prazo, né? E aí é muito fácil ludibriar, é muito fácil de você se iludir, né? Porque esse glamour, carro importado, festa, mulher, viagem, relógio de marca, roupa de marca, sapato de marca, cinto de marca, bolsa de marca, celular de marca, né? Esse nosso negócio ele é tão visual que ele também acelera esse lado, né? Digamos assim, que eu costumo falar educadamente glamuroso. Sim. E as pessoas elas são às vezes manipuladas por esse sistema, né? E então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque aí muita gente acaba não investindo em formação, né? E ganha muito, também gasta rápido, né? E depois começa a passar perrengue. Então, assim, por isso que eu falo assim, cara, eu sei que é complexo, eu sei que hoje parece fácil, né? Pela posição que eu ocupo e tal, pelo tempo que eu já estou no mercado, falar isso. Mas é uma grande realidade, Sim, o que a gente precisa, cara, é assim, buscar conhecimento mesmo, se preparar, entendeu? Que nem, por exemplo, quando eu comecei a cursar, depois que eu tinha entrado no mercado imobiliário, eu fiz, cara, infinitos é muita coisa, né? Mas eu fiz N cursos de técnica de venda, levados para um lado comercial, enfim, de fechamento, empresarial, administrativo, cara, mas assim, o que de fato me fez amadurecer muito foi quando eu comecei a entender de pessoas, né? Por isso que eu hoje falo que eu sou practitioner em PNL, porque foram 17 módulos assim ao longo dessa jornada, né? Desde quando eu entrei. Então, assim, uma vez que você se conhece, uma vez que você passa a conhecer mais das pessoas também, uma vez que você entende como se relacionar, troca de chapéu, começa a se reorganizar, né, aqui dentro, não é, né, só fisicamente, mas aqui dentro, começa a cuidar do corpo, começa a cuidar da mente, né, começa a entender quais são as suas prioridades,
para onde você está indo, de onde você veio, onde você está evoluindo, não está? Então, assim, cara, eu tento, na medida do possível, né? A gente, claro, não pode forçar as pessoas a isso, mas eu tento sempre impulsionar, incentivar as pessoas a estudarem, cara. E quando eu falo em estudar, não estou falando de fazer necessariamente uma faculdade, né? Porque, cara, hoje a internet está aí, né? De graça. Você entra num Google, você entra num YouTube, aí, cara, tem trilhões, né? Sei lá, uma imensidão de cursos, de tudo quanto é jeito, né? Pessoas boas, palestrantes bons, né? Que abordam temas específicos, que podem ajudar, que podem agregar. Tem muito curso de graça que você se cadastra, que você, né, se inscreve aí também, que custa só alguns minutos da sua atenção, enfim. É isso que eu falo assim, quando as pessoas querem, eu acho que elas evoluem, né? Não só ganhar dinheiro, elas precisam querer também se manter, elas precisam querer realmente prosperar no mercado imobiliário. E para se manter, para prosperar, a gente precisa ter base, né? A gente precisa ter base de formação, a gente precisa se preparar, né? Assim, psicologicamente, monetariamente também, óbvio, né? Mas eu diria que o dinheiro ele acaba sendo uma consequência, né? Infelizmente, eu acho que hoje as pessoas colocam muito o dinheiro como um fim, né? Infelizmente, eu sempre acreditei que o dinheiro ele é um meio. É óbvio que é bacana quando você está capitalizado, você consegue realizar coisas que você não conseguiria se você tivesse descapitalizado, enfim, né? Talvez investir, talvez um patrocinado, talvez um digital, talvez ali um dress code melhor, talvez um celular, um computador legal ali que de certa forma também passa, né, credibilidade para o seu cliente quando você tem atendimento, mas não é só disso, né? Não é só disso, porque quando você começa, você não começa com um iPhone, você não começa com o melhor sapato, com o melhor cinto, com o melhor terno. Você tem que começar de algum jeito, né? E você ali, quando você está com muita vontade de fazer acontecer, você acaba conseguindo conquistar, se conectar com o cliente a ponto dele confiar em você e comprar em você. Só que aí depois a gente acaba se perdendo com o tempo, né? A gente começa a ganhar dinheiro e aí a gente começa a achar que algumas coisas já não são mais tão necessárias, a gente começa a achar que a gente é muito dono da bola, dono do campo, né? E enfim, cara, então assim, capacitação, conhecimento, estudar, isso é uma coisa que a gente nunca deveria deixar de fazer, né? Nunca deveria parar, tá? Independente se você já tem uma formação, independente se você tem um segundo grau, como você falou. O mercado imobiliário, cara, ele é muito dinâmico, né? Você precisa ser arquiteto, advogado, pedreiro, juiz, encanador, você tem que ser conciliador, você tem hora que você tem que ser vendedor, hora você tem que ser psicólogo. Então, assim, você acaba atuando em várias frentes aí, cara, ao longo de uma jornada de compra e venda, entendeu? Cara, concordo plenamente com tudo isso que você falou, assim embaixo. Eu mesmo também sou um cara que gosto muito dessa parte de coach, desenvolvimento pessoal, evolução. Inclusive, eu participei de 2 imersões do José Roberto Marques, não sei se você conhece, do IBC, né, de coach lá. E depois que eu participei, minha mente, ó, abriu assim de um jeito que expandiu, cara. A gente, né, pô, nossa, né? A gente vira outra pessoa. Você tá no meio de pessoas também que pensam igual, assim. Cara, é bacana. E pegando esse gancho da parte de grana, de financeira, né? Tem até uma frase sua que eu anotei aqui de outro podcast que você participou, que você fala que o dinheiro potencializa aquilo que você já é. Exato. Tipo, assim, o que muitas pessoas falam que o dinheiro muda as pessoas. Na verdade, não, eu achei legal essa frase que você falou, que ele potencializa aquilo que você já é. Então não é que vai mudar a pessoa, né, cara? Perfeito. E o corretor, cara, ele tem que saber mesmo administrar o dinheiro dele, porque, cara, sou corretor, você também. Às vezes a gente demora, eu já cheguei de Natália, ficar quase 6 meses sem vender. E aí tem muitos corretores que estão me assistindo, que entram em depressão, ficam síndrome do pânico, fica com crise de ansiedade, porque não consegue vender, cara. Então é importante isso que você falou, né, de o cara saber administrar o dinheiro, a comissão, e saber investir, aplicar o dinheiro, né, investir na bolsa, estudar, né, cara, e ver onde eu posso investir no CDB, no CDI, e implantar isso aí. Eu acho muito importante tudo isso que você falou. Exato. Que legal, eu nem lembrava desse podcast, agora você falou, né? E realmente, cara, eu acredito muito nisso, né? Assim, que
o dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é, né? Eu não acredito que o dinheiro muda as pessoas, né? No fundo, a sua essência é a sua essência, né? Então, às vezes a gente dá uma maquiada, às vezes a gente usa uma máscara, coloca um capacete durante um período, né? E aí as pessoas falam assim, foi promovido, agora tá no salto alto, agora mudou o comportamento. Não, na verdade a pessoa teoricamente sempre foi daquele jeito. Ela sempre foi daquele jeito, um pouco mais, né, áspera, um pouco mais talvez ríspida, um pouco mais talvez prepotente, mas enquanto ela estava por baixo, enquanto de repente ela não estava capitalizada, talvez ela queria parecer humilde, né? Então, e aí quando começou a ganhar dinheiro, quando foi promovido, de repente só realmente mostrou realmente a verdadeira face. Então, é por isso que eu falo, cara, o dinheiro ele maximiza, né? Ele potencializa aquilo que você já é. Então, se você já tem um lado, digamos assim, um lado, como que eu posso falar, desorganizado, né? Se você já tem um problema em finanças, se você já tem algum tipo de problema com organização, de repente você é muito mais consumista, né, do que investidor, então, cara, poxa, você tem que aprender em algum momento com os erros do passado, né? Você tem que ajustar essa rota, né? Então você tem que reequilibrar essa questão. Então, assim, se você consome mais do que você ganha, então, cara, né, você sabe que no mercado imobiliário a receita talvez, principalmente para o corretor, né, você não vende com tanta recorrência, assim. Tem corretor que consegue vender mais que uma unidade todo mês, pega lançamento aí aquela explosão de vendas, mas tem corretor que às vezes fica meses sem uma venda, né? Exatamente, eu já conheci corretores aí que estavam indo para o 9º mês sem venda e já tava, tipo assim, já tinha dado um intimato, assim, tomado intimato em casa, né? Olha, cara, e aí, salvo pelo gongo, fez a venda e continuou, né? E hoje é uma das melhores corretoras que eu conheço, assim, em termos de alto padrão. Então, a gente tem muitos exemplos, assim, cara, para citar, né? Mas eu sei que nosso tempo aqui já tá acabando, mas basicamente é isso, bichão. Acho que a preparação, né, ela anda junto com a chamada sorte. Sim. A sorte é trabalho, né? Quem trabalha tem sorte. Exato. E para você que tá assistindo a gente aí, cara, que é Calça Branca, tá começando agora no mercado, né? No Calça Branca Podcast, fica essa dica, cara, ó. Não é fácil, se você tá entrando, é isso que você quer mesmo? Então, se prepara, estuda a gestão financeira, seu psicológico, porque às vezes você fica um tempo sem vender, mas só depende de você. Só depende de você. Se você evoluir, estudar, se aprimorar, você vai vender todo mês, né? Se não, você pode ficar um tempo sem vender, né? E, bom, pega essas dicas aqui, coloca pra vida e vamos pra cima. Já tá aí. Cara, obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente, que eu sei que seu tempo é corrida, né? Ficamos uns tempo atrás de você aí, né? E nosso tempo tá acabando aqui. E deixa uma mensagem aí pra galera aí que tá começando, né? O que você pode falar para eles aí de mensagem aí? Maravilha, cara. Bom, primeiro eu agradeço pela oportunidade, como eu falei no começo, né? É sempre bom a gente estar aqui compartilhando, aprendendo juntos, né? Batendo esse papo aí sobre o mercado imobiliário, porque ele é muito prazeroso, porque afinal é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive, né? É o que nos leva aí o pão de cada dia para casa. Cara, se eu puder dar uma dica, galera, assim, eu vou falar a verdade para vocês, tá? Pode até parecer repetitivo, certo? Mas é assim, cara, para você que está começando, não deixa de fazer o feijão com arroz bem feito, entendeu? Não adianta, às vezes a gente quer inventar muito a roda, às vezes a gente dá ouvidos para quem nunca construiu nada. Muitas vezes a gente acaba tornando dentro da rotina, né? A gente traz para dentro da rotina nossa do mercado imobiliário uma improdutividade. Então a gente precisa ser produtivo no mercado imobiliário para a gente poder gerar demanda, para a gente poder ter a chamada recorrência, né? Atender com frequência e naturalmente que é a consequência a venda. Então a gente precisa otimizar o nosso tempo, cara. Então você corretor, você tem que ter uma agenda, você tem que saber o que você vai fazer no seu dia, você tem que chegar para a roleta, porque queira ou não queira, né, faz parte desse quadripé que a gente fala hoje, então é roleta, captação, oferta e digital. Então assim, você tem que aproveitar de todas as ferramentas que a empresa, que a companhia te dá, que subsidia, enfim, para você extrair o melhor desse mercado, entendeu? Porque ele é muito bom, ele é um mercado muito próspero, mas realmente é uma pena que
um percentual muito baixo, né? Poucas pessoas entendam rápido isso, né? E façam com que essa profissão ela se torne realmente, saia do amadorismo, né? E que eleve o nível de profissionalismo. Então, assim, cara, faz o feijão com arroz bem feito, faz a roleta, vai para ponto de captação, faz oferta. Se você não sabe, não entende, não está engajado no digital, começa a estudar, aprende, né? Para você acelerar esse processo e se tornar de uma forma mais célere, mais rápida, um profissional mais completo, né? Porque naturalmente cada ferramenta dessa ela vai te moldar, né? Ela vai te acelerar o processo de evolução, ela vai te dando mais autoridade na função e naturalmente as vendas vão acontecer. Naturalmente os clientes passam a conectar mais com você, confiar mais naquilo que você fala, né? Então essa busca incessante por conhecimento e executar as tarefas diárias para quem está começando, para mim são fundamentais, entendeu? Claro que por trás disso, né, é sempre bom a gente poder contar com uma boa gestão, confiar, é sempre bom a gente ter uma boa marca também, né? Enfim, idônea, que de certa forma assim, ela potencializa, ela maximiza o seu profissional, né? Ela te dá esse guarda-chuva, mas basicamente é isso, cara. A gente tem que fazer, né? A gente não tem quem faça por você. É você, corretor, que vai ter que vestir ali a ponta da lança realmente e garimpar e trazer esse cliente no braço para dentro de um plantão de vendas para poder vender, para poder construir sua carreira. Então não tem jeito, cara. Tem que arregaçar a manga, né, Michão? E ir para cima mesmo. Bola de Natali, maravilha. Cara, pra quem quiser te achar nas redes sociais, como que faz? Bem simples. O meu sobrenome, né, é de Natali, então é Camilo de Natali, sem Y, sem dois L's, nada, bem simples, Camilo de Natali. Você vai me achar lá no Instagram. Mesma coisa no LinkedIn. Beleza. E para você aí que gostou do podcast e quiser patrocinar a gente aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui. Entra em contato aí pra gente divulgar a sua empresa e divulgar esse bate-papo aqui pro Brasil, para todo mundo aí que quer saber sobre o mercado, beleza? Valeu e agradecer ao meu irmão Leandro aí também, que é o nosso filmmaker aí. Eu vou deixar a descrição também aqui do canal dele, do Cliques por Milímetros, que ele tem um Instagram, Cliques por Milímetros, que ele divulga lá quem quer tirar foto, filmagem, que é o trabalho dele aí, que ele tá nesse projeto junto comigo, beleza? Então, tamo junto isso aí. Valeu de Natal mais uma vez. Valeu, galera!